Procuradoria-Geral da República contra a deputada Carla Zambelli. Ela anunciou nas redes sociais, numa entrevista a um canal do YouTube, que ela não está mais no país, ela deixou o Brasil e está na Europa. A Vitória Fernandes tem os detalhes. Boa tarde, Vitória. Boa tarde para você, Macalossi, e para todo mundo que nos acompanha. A Procuradoria-Geral da República pediu a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli depois que a parlamentar informou já ter deixado o Brasil. Ela foi condenada por unanimidade pela terceira turma do STF a 10 anos de prisão e nessa terça-feira ela anunciou que está fora do Brasil há alguns dias e disse que pretende ficar na Europa, ela que tem cidadania italiana. No entendimento dos ministros, Zambelli comandou a invasão aos sistemas institucionais do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, com auxílio hacker, e o objetivo seria emitir alvarás de soltura falsos e provocar confusão no judiciário. Lembrando que outros 2 processos também correm ameaçando a vida política da deputada. Em janeiro, o TRE decidiu cassar o mandato por desinformação eleitoral e 2 meses depois o STF formou maioria também para condenar a deputada por 5 anos em regime semiaberto por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Macalossi. Muito bem, tá então as informações da Vitória Fernandes e nós temos o trecho da fala da Carla Zambelli anunciando que já não estava mais no país. Vamos reproduzir para vocês. Então, eu estou fora do Brasil, já faz alguns dias. Eu vim, a princípio, buscando um tratamento médico, e é um tratamento que eu já fazia aqui. E agora eu vou pedir, inclusive, para que eu possa me afastar do cargo. Tem essa possibilidade na Constituição. Acho que as pessoas conhecem um pouco mais isso hoje em dia, porque foi o que o Eduardo fez também. Ele pediu uma licença, né, não remunerada, então eu passo a não receber mais salário, e o gabinete vai ser ocupado pelo meu suplente. Então o suplente assume e eu fico fora do país durante esse período. Eu vou me basear na Europa, eu tenho cidadania europeia, então estou muito tranquila com relação a isso. Gostaria de deixar bem claro que não é um abandono do país, não é desistir da minha luta, muito pelo contrário. É resistir, é poder continuar falando o que eu quero falar, é voltar a ser a Carla que eu era antes das amarras que essa ditadura nos impôs. Tá, então vocês ouviram a fala da deputada Carla Zambelli, ela que se evadiu do país. O que suscitou foi a partir do anúncio da Carla Zambelli que a Procuradoria-Geral da República pediu a sua prisão preventiva. E por que a prisão preventiva está dada nas suas condições diante da informação Carla Zambelli? Porque ao deixar o país, ela denota o interesse de impedir o cumprimento da pena que lhe foi conferida pelo Supremo Tribunal Federal. E por que pelo Supremo Tribunal Federal? Porque ela é parlamentar e, portanto, tem prerrogativa de foro. Ela é julgada pelo Supremo. E ela não foi condenada por uma perseguição política, ela foi condenada por fatos objetivos. Há uma denúncia robusta contra ela em relação à invasão ao sistema do Poder Judiciário. Ela pretendia utilizar o sistema do Poder Judiciário e ela o fez em cooperação com um hacker, no caso, vocês devem lembrar, o Walter Delgatti Neto, para criar uma, entre aspas, informação de que o Alexandre de Moraes tinha contra ele um mandado de prisão. Já por aí você tem um crime, porque você está, primeiro, praticando um ato de subversão a um sistema público com o objetivo de expedir um documento falso. O segundo caso, que tem fartura de imagens, é aquele da Carla Zambelli correndo pelas ruas de São Paulo, na véspera da eleição presidencial, com uma arma em mãos, atrás de um homem negro. E aquele episódio insólito foi tão prejudicial para o bolsonarismo, para o então presidente Jair Bolsonaro, que ele mesmo o admitiu em entrevista ao podcast Inteligência.
estava ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele disse: perdemos alguns milhões de votos com aquelas imagens. Eu até comentei antes, no tempo real, se tem alguém que realmente não quer que a Carla Zambelli volte para o país, é o ex-presidente. Porque ela contribuiu muito para a sua derrota eleitoral. Ela se tornou uma figura tóxica, inclusive para o bolsonarismo. Ela não é bem vista aos olhos de muitos dos bolsonaristas mais influentes. Não obstante isso, muitos já estão a tratando como uma exilada, como uma vítima de uma persecução jurídica. Mas, repito, há contra ela robustas provas de atuação delituosa que configuram o suficiente para que ela seja condenada e presa. Agora, se cometer um erro, um inequívoco erro de avaliação sobre a conduta, sobre o modus operandi, sobre os objetivos políticos da Carla Zambelli e sobre o seu intento. Já havia sido, se eu não me engano, em 2023, pesquisa para mim, Vitória. 2023, a Carla Zambelli teve o seu passaporte apreendido. Depois ele foi devolvido a ela. Não deveria ter sido devolvido. Ainda mais depois que o Eduardo Bolsonaro saiu do país. E repito, aqui é necessário tomar cuidado, porque o Eduardo Bolsonaro não é alvo de uma ação judicial, como no caso da Carla Zambelli. O Eduardo Bolsonaro resolveu ir para os Estados Unidos para se vitimizar e fazer ali, né, uma denúncia internacional contra o país, contra as instituições democráticas. Mas ele não é alvo nem de uma ação. Agora, a Carla Zambelli foi condenada por unanimidade, por todos os ministros do Supremo Tribunal Federal que se envolveram no julgamento. A partir do momento em que ele vai para o exterior denunciar o STF e o restante das instituições, deveria-se, óbvio, por depreendimento disso, lógica, inclusive de conduta política, que a Carla Zambelli repetiria tal estratégia. Ainda mais ela condenada, tendo dito, aliás, semana passada, que se fosse de fato presa, e por certo ela não cumpriria os 10 anos em regime fechado, mas se de fato fosse presa, ela não sobreviveria na prisão. Então ela estava deixando bem claro ali que ela não estava disposta a enfrentar as consequências da prisão. E ela se evadiu do país. E agora ela vai se tornar uma fugitiva, objetivamente isso, uma fugitiva. Comentei antes no tempo real sobre a possibilidade de extradição. Ela disse que tem cidadania europeia. Não sei se a cidadania é europeia italiana, no caso. É bem provável que seja. Se ela tiver cidadania italiana, isso não obstante o fato de ela também ser uma cidadã daquele país, pode ser sim extraditada. Meu comentário, antes no tempo real, não foi de todo correto. Ainda que eu tenha dito que em ocasiões anteriores, pessoas que tinham pedido de prisão e de extradição acabaram sendo presas. Eu só não lembrava especificamente o caso. E daí eu fui recorrer à internet e lembrei qual é a situação. Primeiro, o Brasil tem um tratado de extradição firmado com a Itália, que é relativo ao ano de 1989. Decreto 863, de 3 de julho de 1993, regulamenta esse acordo de extradição. Ou seja, ele incorpora o acordo de extradição à legislação brasileira. E existem situações, existem precedentes que denotam a aplicação do tratado.
às vezes com o seu cumprimento, às vezes com seu não cumprimento. Então eu vou pegar aqui duas situações. Uma que resultou na extradição, outra que resultou numa polêmica internacional na qual o governo brasileiro se envolveu. O caso Henrique Pisolato é muito importante de ser lembrado aqui. O Henrique Pisolato era um diretor do Banco do Brasil, foi condenado em 2013 a 12 anos de prisão por envolvimento no esquema do mensalão. Pisolato foi condenado pelo STF, diga-se de passagem. Né? E ele tinha cidadania italiana, exatamente como a Carla Zambelli. Ele foi extraditado em 2015, mesmo com a cidadania dupla, por conta desse acordo. Inclusive o Vladimir Aras, que trabalhou na Procuradoria-Geral da República naquela época, ele chegou a publicar uma mensagem na sua rede social X, lembrando o caso. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, quando chefiei a cooperação internacional da PGR, Eduardo Pelela e eu cuidamos da extradição de Pisolato, condenado pelo STF no caso mensalão. Ele tem dupla cidadania e fugiu, e ainda assim foi extraditado pela Itália para o Brasil, fecha aspas. Entretanto, tem uma outra situação, e daí o Brasil não cumpriu com o tratado, que é o caso Cesare Battisti. Cesare Battisti tinha sido condenado na Itália à prisão perpétua, fugiu para o Brasil e foi protegido pelo governo Lula. Vale lembrar o histórico. Tem, aliás, um livro publicado sobre o caso aqui no Brasil, que eu recomendo. Aliás, a esquerda brasileira errou brutalmente ao albergar o terrorista Cesare Battisti no país por tantos anos. Depois, quando ele chegou na Europa, quando ele finalmente foi preso na Itália, ele confessou os crimes. Até o Lula teve de admitir o erro de ter lhe conferido proteção. Mas, de qualquer modo, à época do caso Cesare Battisti, o Supremo Tribunal Federal autorizou a extradição, mas vinculou a uma decisão do Lula o ato de autorizar ou não. No caso, o STF disse, pode ser extraditado, mas o Lula é quem decide. A decisão do STF estava errada, aliás, à época. Não é uma decisão discricionária do presidente da República. Tem de se cumprir o tratado. O Lula negou a extradição. O Battisti acabou só voltando para a Itália em 2019. Daí durante a presidência do Bolsonaro. Ele acabou saindo do país numa fuga frustrada para Bolívia. Muito bem, então, com base nisso, é possível dizer, ela pode ser sim extraditada. Dependerá, se ela estiver na Itália, dependerá de uma interpretação do tratado pelo atual governo italiano. E a Vitória me esclarece aqui, eu pedi para ela buscar informação, né? A retenção original do documento da Carla Zambelli ocorreu em 2023, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, né? Mas depois acabou sendo devolvido. Vitória, quer complementar a informação? Então vamos lá, vamos lá. O passaporte foi devolvido, Macalossi, depois da Polícia Federal concluir as investigações contra a parlamentar pela invasão dos sistemas do CNJ. Com a devolução dos passaportes pessoal e diplomático da Carla Zambelli, a deputada não estava impedida de sair do país. A ida para a Europa foi anunciada hoje, né, como a gente comentou, e pode ser, sim, entendida por Moraes como uma forma de evitar o cumprimento da pena de 10 anos e, com isso, novas avaliações de uma prisão preventiva e de novas medidas menos drásticas, como a retenção do passaporte, novamente também são avaliadas. Muito bem, tá aí então a informação complementar. Obrigado, Vitória. É importante a gente lembrar isso. Agora, não absolve, digamos, a justiça brasileira do erro de não considerar a possibilidade de fuga da Carla Zambelli. Aqui a palavra fuga não se aplica
especificamente, juridicamente, porque não havia um pedido de prisão expedido contra ela, havia uma condenação. Mas, obviamente, se podia antecipar o movimento e restringir o passaporte para que ela não saísse do país. E isso foi um erro. Nós temos mensagens aqui dos nossos ouvintes. O Fabiano Brizola, ele mandou o seguinte: Macalossi é uma frase que diz o seguinte: nunca encurralhe um rato, se não houver saída ele irá atacá-lo. Não será este o caso da Carla Zambelli? Pois parece-me muito estranho que tenham deixado com liberdade para sair do país. Olha, eu acho, Fabiano, que você não pode subestimar os erros de juízo e de procedimento da justiça. É muito comum, né, haver esse tipo de erro, e não apenas no caso da Carla Zambelli. Nosso ouvinte Fabrício diz o seguinte: boa tarde, Macalossi. Daqui a pouco qualquer condenado pela justiça vai se assumir bolsonarista só para dizer que está sendo perseguido por uma ditadura. Quem diria? Logo o pessoal que afirma que o regime militar não foi uma ditadura. Pois é, né? Agora, eu ressalto aqui que a Carla Zambelli foi condenada com provas robustas. Em todos os casos, os quais ela está sendo apontada como autora das acusações. A Carla Zambelli teve envolvimento direto no caso do hacker e ela perseguiu uma pessoa nas ruas enquanto deputada, com uma arma na mão. Um dos episódios mais insólitos da política recente do país.